8 diz assim: mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Curve a sua cabeça. Nós não temos, Senhor, nada além de Ti. Nós escolhemos vir à Tua casa para Te ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos que aquele que conhece o meu futuro, aquele que conhece a minha vida, aquele que sabe tudo sobre mim, ó Deus, eu clamo, traz o céu para esse lugar, traz a Tua glória entre nós, em nome de Jesus, amém. Quando nós estudamos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, há uma característica inegável em Deus: a sua linda capacidade de transformar algo arruinado em algo glorioso. A cruz é o maior troféu disso que eu estou te dizendo. Um símbolo de vergonha, de vexame. Talvez se algum parente ou familiar tivesse alguém da família crucificado, seria a maior vergonha da família, porque só os piores iam para a cruz. Os mais terríveis crimes iam para a cruz. E de um lugar cheio de dor, injustiça, tristeza, devastador, Jesus passa por ali e a cruz se torna um lugar glorioso. Jesus estava sepultado, foi levado às pressas por soldados ímpios, colocado num túmulo, colocado uma pedra sobre ele, sobre a ordem de Pilatos, e tudo parecia estar perdido. Havia um terrível silêncio, porque o Deus Todo-Poderoso estava parado. Os homens aparentemente o pararam. E aquele que muito curou, muito reviveu, agora está ferido, frio, inerte. Sem dúvida, a fé cristã é muito peculiar e particular. A ruína da sexta-feira e do sábado é a sensação que muitos de nós têm: Deus me abandonou, o meu Deus se tornou fraco, a minha fé se tornou impotente, um silêncio sepulcral domina a terra. E o que antecede a Páscoa? Trevas e silêncio. O que antecede a vida? Trevas e silêncio. Ruínas. E eu pergunto, quem de nós aqui não teve um dia que começasse com trevas? Quem de nós não teve um mês, um projeto, um sonho maravilhoso, que você se vê mergulhado em ruínas? Porque a cruz é ruína. E evangelho não dá para tirar a dor da conversa, não dá para tirar a luta da conversa. Mas Jesus passa pela ruína, desfaz a ruína e extrai glória da ruína. É como se fosse um dia chuvoso. Você está com frio, você coloca um casaco, você se prepara, e daqui a pouco surge um sol fantástico, e como uma cebola você vai tirando as camadas de blusa, e daqui a pouco você está à brisa de um tempo agradável.
A glória de Deus pode surgir de ruínas. Ei, a glória de Deus pode surgir de ruínas. Ruínas médicas, ruínas familiares. Esse é o poder do Evangelho. Ruínas profissionais, ruínas emocionais. Sim, Deus pode fazer algo grandioso a partir de um dia muito ruim, de uma fase muito ruim, de uma época muito ruim. E é maravilhoso perceber que não existe ruína, seja qual for a gravidade da sua vida, seja qual for o buraco que você se enfiou, seja qual for a complexidade das pessoas que convivem com você, porque tem gente que é extremamente complexo, pessoas que a gente fala e não entende, seja lá qual for o embaraço, eu quero dizer que não existe ruína que Deus não possa fazer glórias estarem lá, e Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo disso. Ele estava no céu, tomado de glória, poder, desceu à terra, se humilhou. Numa quinta-feira, ele lava os pés dos discípulos, parte o pão, estabelece a última ceia. Na quinta-feira à noite ainda, é levado ao Monte das Oliveiras, onde ele vai orar, porque diz que a sua alma está angustiada, angústia de morte, diz Jesus. Os discípulos que ele leva, Pedro, Tiago e João, estão dormindo, e ele acorda os discípulos dizendo: ei, acordem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta, eles voltam a dormir, e por 3 vezes naquela noite, naquela quinta-feira, ele olha para o pai e diz: Pai, se for possível me tira daqui, se for possível afasta de mim o cálice. Ele pede uma vez, o pai não fala nada, e ele termina dizendo: então que seja feita a tua vontade. Ele fala a segunda vez, e o pai fica em silêncio, e ele diz: então que seja feita a tua vontade. E ele fala a terceira vez, e o pai fica em silêncio, e ele diz: seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que na terceira vez, ele se levanta e ele se apresenta àqueles que vão vir prendê-lo. E junto com os guardas romanos, junto com os fariseus, os sacerdotes, quem vem à frente? Quem vem à frente? Judas. O Judas vem à frente. E Judas deve ter estendido as mãos, dado um abraço nele, e depois do abraço, a Bíblia diz que o sinal era um beijo. Ele é beijado, e quando ele é beijado, Pedro arranca a espada, e Pedro entende o que está prestes a acontecer. Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado, Malco, e Jesus diz: não, parem, está no plano. Jesus pega a orelha do soldado, reconstrói, entrega as mãos e vai. Dali ele é levado para Caifás, o sumo sacerdote. Estava tudo pronto. Jesus já tinha qual era a acusação era blasfêmia. Ele blasfemou o templo, ele apanha, ele é surrado, mas os fariseus, os sacerdotes não podiam condenar Jesus à morte, tinha que ser Roma. E aí Caifás condena Jesus, mas ele tem que ir até Pilatos, e Pilatos manda até Jesus, porque Pilatos é o governador romano, e ele precisa ser condenado à morte romana, e ele é levado até Pilatos. Pilatos olha para Jesus e diz: mas o que vocês acusam esse homem? E aí começam a dizer: olha, ele profanou o templo, e Pilatos olha para Jesus, olha para a acusação e fala: esse homem é inocente, ele não tem nada. Mas o povo grita: não dá para deixá-lo vivo. Há um ódio, há uma fúria, há uma raiva, batem nele, espancam ele. Pilatos fica dizendo: você é mesmo o que eles dizem que você é, um profanador do templo? E ele fica em silêncio, e vão no seu rosto, e dão tapas no seu rosto, e dão socos nele, e batem nele, tampam os seus olhos, batem no seu rosto, e depois estampam e falam: adivinha quem bateu? Adivinha quem bateu? Pilatos lava as mãos e diz: olha, eu não vejo nada para condená-lo, mas se vocês querem, vocês não querem que eu solte alguém? Eu tenho que soltar um prisioneiro hoje, deixa eu soltar Jesus. Eu tenho agora, vamos colocar ele do lado de um vagabundo aqui, chamado Barrabás. Quem vocês querem? Solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Barrabás é solto. Levam ele à fortaleza de Antônia, colocam na sua cabeça
uma coroa. Ele não é o rei? Então tome a sua coroa. Uma coroa de espinho. Espinhos que chegam a 15 centímetros, 20 centímetros. Cravam uma coroa, humilhando ele. Se não é rei, tome sua coroa. Depois de ter as costas surradas, colocam um pano roxo em suas costas. E uma cruz pesada. Jesus cai por diversas vezes no caminho do Gólgota. Mas ele não cai porque a cruz era pesada. Ele cai porque ele já estava quase morto quando sai da fortaleza de Antônia. Ele já tinha apanhado a madrugada inteira. Ele já tinha sofrido flagelos enormes. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma ruína. Isso é uma desgraça. Isso é uma vergonha. Isso é o inferno dizendo: eu venci. E esse é o teu DNA. Esse é o teu DNA. Eu respeito tua mãe e respeito teu pai, como eu respeito meu pai e minha mãe. Mas quando eu declarei que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu DNA não é mais o sobrenome que eu carrego. Meu DNA é o DNA de um Cristo que foi arruinado numa sexta e num sábado, mas domingo de manhã a glória brotou entre as ruínas. Onde está a morte, a sua vitória? A cruz deixou tudo de cabeça para baixo. A cruz deixou tudo difícil. Em vários momentos da história, o povo de Israel viveu penúrias de ruínas. Porque se Jesus Cristo transforma ruínas em glória, o pecado transforma glórias em ruína. E o texto que li para vocês fala exatamente de uma época que o povo de Deus, o povo de Israel, decidiu reconstruir o templo. O templo de Salomão havia sido destruído pelos babilônicos. O templo mais lindo já feito na história. Você lembra do templo de Salomão? Tenho até aqui em São Paulo, não tem nada a ver, não é bem de longe, mas tem um que imita aqui em São Paulo.